Terceiro encontro, terceiro bate-papo, que só eu falo. Terceira aula, vou chamar de aula, envolvendo o conflito do momento. O momento que eu digo hoje é dia 2 de março de 2002. Estou gravando essa aula às 13h43 da tarde. Como os conflitos para a mídia, para a imprensa, para o jornalismo, na maioria das vezes, são conflitos descartáveis, né? Há poucos dias atrás, eu estava aqui falando do Talibã, falando do Afeganistão, falando dos árabes, falando do interesse americano na região do Oriente Médio. Mas um pouquinho antes eu falava sobre a Síria, e o governo sírio pró-Rússia, pró-Irã, contrário à Europa Ocidental. E mais um pouco antes ainda eu falava de Saddam Hussein, eu falava do próprio Iraque. Mas um pouco antes ainda, e um pouco antes ainda, e um pouco antes ainda. Mas a questão de algumas horas atrás eu falava de Petrópolis, do desastre, não é acidente, provocado por intervenções antrópicas na cidade serrana do estado fluminense. E a gente descarta, a gente esquece, a gente não fala mais. E esse conflito também vai ser um conflito descartável. Já foi. Também fico pensando, como é que eu posso exigir da opinião pública o discernimento sobre uma guerra? Se eu trato a opinião pública, o que eu digo é a mídia, são os senhores da informação, como imbecis, com discursos artificiais, com visões maniqueístas. Como é que eu posso falar de uma guerra usando rosto e não história, e não passado? O rosto é um detalhe, o rosto é esse ou aquele. Agora é o Putin. Mas podia ser um outro idiota, podia ser um outro exaltado, outro mito. E discutir, dando a verdade para a maior parte da população, talvez fosse dar a verdade para o povo alemão nos anos 40, início dos anos 40, em que 90% apoiava o Führer. Talvez seja dar razão para quem apoiou um governo tirano, despótico, um governo preconceituoso, racista, que nós temos no nosso país hoje. Então, não é porque a maioria concorda. Não é porque o plebiscito diz que tem que ser feito. Eu não sou contra a democracia, eu acredito na democracia e na vontade popular, mas eu acredito também numa informação que abasteça essa vontade, numa história, num conhecimento, numa educação, num ensino plausíveis. Tudo isso para dizer o seguinte, que há também uma romantização de imbecis, que é um maniqueísmo muito grande. O encontro passado foi o segundo encontro que nós pegamos desde a Segunda Guerra. A Ucrânia, né? Claro, um discurso não é um discurso tão profundo quanto na academia tu terás, mas que nós pegamos desde a Segunda Guerra até a questão dos arsenais nucleares, até os anos 90, até 94, quando a Ucrânia terminou com o arsenal, 1.700 ogivas e tal. Eu esqueci de falar de um fato importante para a gente entender um pouco também a Ucrânia, que é o episódio de 1986. 1986, o socialismo já está em crise, a Guerra Fria não se sustenta mais. A gente falou na cortina de ferro, mas em 1986 tem um desastre de Chernobyl. 4 reatores explodem. E todo mundo já ouviu falar de Chernobyl. Fica no norte do país, estou mostrando para vocês aqui. Muita gente diz que o acidente de Chernobyl foi o acidente que provocou o fim da Guerra Fria. Que os soviéticos esconderam aquela verdade. E espiões americanos, que espiões teve dos dois lados. O próprio Putin é o espião da KGB, da União Soviética no Ocidente. Que quando acontece aquele acidente, a União Soviética tenta esconder. E o espião diz, olha, está ruindo tudo por lá. Chernobyl foi na Ucrânia, norte da Ucrânia. O norte de Kiev, capital, que foi invadida há poucos dias atrás. Bem, eu preciso falar com vocês sobre esses governos a partir de 1991,
o ano da independência, 24 de agosto de 91, acho que 24 de agosto é o suicídio de Vargas aqui, só foi 54, obviamente, né? Eu vou ter vários governos. Desses governos, de 91 até o recente momento, um deles era pró-Rússia. Os outros são aberturas capitalistas, aberturas para o Ocidente. Então, quando, do processo da independência, o senhor chamado Leonid Kravchuk, eu não sei pronunciar direito os nomes ucranianos, até quando tu vê a escrita deles, é uma escrita que é aquele alfabeto deles lá, né? É o presidente da independência, separação da União Soviética, e que promove a abertura capitalista. A perestroika já trazia uma espécie de reforma econômica e uma volta à economia de mercado. Esses países vão nesse sentido. E, claro, quando tu te torna independente de um país subjugado, de uma federação que tu não quer mais ser dependente, tu te separa tentando te distanciar. Nem sempre é simples. A abertura capitalista, presidente, substituindo o primeiro-ministro desse primeiro governo, Leonid Kuchma. Parece que é só chamar Leonid, tu vai ser presidente. Ou chamar Victor, tu vai ser presidente. É uma brincadeira. Esse cara também é eleito, substitui o primeiro presidente. Quando ele substitui esse primeiro presidente, ele começa a se aproximar da Europa Ocidental. Ele começa lentamente a namorar com a União Europeia. Lembra que em 2004, 10 países se somam aos 15 da União Europeia. Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia. Esses países, Eslovênia, se somam. Então, os países do leste europeu, que até então ou eram da União Soviética, ou alinhavam com os soviéticos, estão se bandeando para o Ocidente, buscando dinheirinho, estabilidade econômica, coisa que eles não tinham. Em 2005 ou 2010, foi eleito um senhor chamado Viktor Yushchenko. Esse é o cara que volta em seguida, tá? Ele fica 5 anos no poder, a aproximação com a União Europeia aumenta, embora ele tente não desagradar a Rússia. Ele tenta agradar 2 senhores. Esse cara é envenenado numa outra campanha eleitoral. O rosto dele fica desfigurado, ele não morre. Até que em 2014, ele vem à cena liderando a Ucrânia, que vai se indignar com a hegemonia russa, que ainda, de certa forma, existe. Quando eu digo a Ucrânia, que são setores da economia ucraniana, por favor, substitui Viktor Yushchenko, esse senhor aqui, Viktor Yanukovych. Esse cara é um simpático à Rússia, à hegemonia russa, e ele foi governador de Donetsk. Donetsk é essa província que agora proclamou o separatismo, proclamou a sua separação, a sua autonomia. Uma das razões da guerra recentemente está ali, Donetsk. Ela é o foco praticamente do conflito também em 2014. Ele governou Donetsk. O conflito em 2014 vai ser entre Yushchenko e a Yanukovych, os dois. Um pró-Ocidente, o outro pró-Oriente. Nesse contexto da Revolução Laranja, sempre coloco Revolução entre aspas, que eu quero discutir com vocês isso na última aula, no último encontro, nessa treta das manifestações da Praça Maidan, praça em Kiev, tem um presidente interino, alguns meses, que é o senhor Alexander Turchinov. Alexander Turchinov. É o cara que assume até que uma eleição seja convocada. E quem é eleito nessa eleição de 2014 a 2019? Petro Poroshenko, a 10ª maior fortuna da Ucrânia, um banqueiro, cara muito bem nutrido, muito bem sucedido,
que vai tentar criar governos de direita, governos privatizantes, governos que se aproximem do Ocidente e das facilidades que o Ocidente pode dar a eles. E quanto mais eles se aproximam do Ocidente, mais distante da Rússia ele fica, mais ele vai provocar a indignação russa. Não esqueçam que a Ucrânia está ao norte do Mar Negro, que é importante para a esquadra russa, que a Ucrânia fez parte da União Soviética, que a Ucrânia passa por ali passam gasodutos. No último encontro eu comento que vão abastecer 80% da energia da Europa. Te liga nisso. 80% dos combustíveis que a Europa utiliza para movimentar a sua economia sai da Rússia através de gasodutos. A Ucrânia, para vocês, é o quarto país do mundo em administração de gasodutos. Então, tudo isso é fundamental. A Ucrânia faz divisa com a Rússia. E se a OTAN chegar na Ucrânia, a Rússia está ameaçada pelas potências do Ocidente. Isso é geopolítica, não é brincadeira, não é joguinho de war. E o último presidente, o atual, Volodymyr Zelensky. Esse merece um papinho um pouco mais. Esse cara, moçada, ele era um humorista. Imagina tu eleger o Danilo Gentili, aquela coisa, aquele senhor humorista. Obviamente, esse cara estava no outro patamar. E tinha um programa de rádio em que ele criou um partido político fictício. Ele era um programa de rádio, um programa de televisão, uma série, um programa de televisão desse aí, humorismo, em que ele era professor de história de 30 anos, contrário ao governo, contrário à corrupção, que não queria saber dos políticos tradicionais, política era feita por partido. E no programa de televisão, nessa série humorística, comédia, ele era eleito presidente. Ele gostou tanto da ideia, ele acabou se candidatando e ele foi eleito. Aí o nome do partido que ele usou para ser eleito era o mesmo nome do partido da comédia. Esse cara ganhou a Dança dos Famosos na Ucrânia. É um cara muito popular, assim. A gente podia comparar ele aqui. Comparar com o Adnet é ofender o Adnet. Comparar com um grande humorista do Brasil aí. Não conseguiria pegar alguém que pudesse comparar com esse cara. Ele é um cara de direita, ele é um cara privatizante. Isso desagrada quem não é a favor da privatização. Isso é batalha, isso é conflito, isso é luta. Pois bem, o país está dividido, eu consegui narrar para vocês, entre aqueles que falam russo, da porção oriental, e os que não falam russo, da porção ocidental. O país está dividido entre os que são contrários à chegada da OTAN, das armas da OTAN aqui, entre entrar como um periférico na União Europeia ou fazer parte da União Europeia, fazer ou não fazer parte. Deixar a OTAN chegar ali, já está circundando a Ucrânia, já está colado na Rússia, ou não deixar a Ucrânia, então o país se divide. Repito, não caiam na tentação de achar que quem é contrário, quem é favorável ao Ocidente, é favorável a coisas boas. O Ocidente tem coisas boas e coisas não tão boas. Então, aqui eu tenho a divisão da Ucrânia, isso é importante. O lado ocidental, Yushchenko, o envenenado Yushchenko, que vai liderar o massacre da Praça Maidan. Ele está na praça e o governo atual vai perseguir os manifestantes, e aqui os manifestantes são de direita, é importante que fique claro. E, de outro lado, os partidários de Yanukovych, que é um presidente pró-Rússia. A Ucrânia está dividida. Essas regiões aqui, ó, tem quase 80% da população, 60%, 70%, que falam russo. A sua origem é russa. Eles são descendentes de russos. Esses. Aqui fala mais o russo, ou fala 40% russo. Aqui, na casa de 60%, 70%. Aqui tem a Crimeia, Donetsk, e aqui tem a Rússia. A Ucrânia está dividida.
porção ocidental, pró-União Europeia, pró-OTAN. Abertura capitalista, isso precisa saber. Distanciamento com o passado, com a Rússia. E deixa lá. É um passado negro que não me interessa. Um passado escuro, um passado manchado. Passado negro, por favor, eu falei uma bobagem agora. Espero que vocês entendam o calor do momento. Apague essa palavra passado negro, um passado que eu não quero lembrar. E na porção oriental, pró-Rússia, idioma russo, hegemonia russa contra a União Europeia e contra a OTAN. A Revolução Laranja faz parte de manifestações pró-Ocidente, pró-neoliberalismo, pró-capitalismo, que a gente pode observar, inclusive, no Brasil, do golpe. A gente pode observar, e aí eu não estou discutindo a essência, a razão pela qual as pessoas vão às ruas, mas o desdobramento de tudo, entende? A Primavera Árabe. Lutaram contra o autoritarismo e a favor de quem quer dominar efetivamente. A gente pode falar do impeachment do presidente Fernando Lugos, 2012, 11, já não lembro mais a data exata. Então, vamos de novo? A Ucrânia tem dois campos, em dois mundos opostos. O Ocidente, que é pró-União Europeia, o Oriente, que é pró-Rússia. O Oriente não quer a OTAN, o Ocidente simpatiza com a causa. Mais do que isso, mais do que isso. A Crimeia, ela foi um presente da Rússia no início dos anos 50 para a Ucrânia, quando os dois faziam parte da União Soviética. A Crimeia, lá por 2014, diz que não quer mais pertencer à Ucrânia. A maior parte da população, mais de 60%, fala o russo. A Crimeia quer ser russa. Um plebiscito é realizado na Crimeia, obviamente, sob interesse russo. E 90% da população diz: eu não quero saber de Ucrânia. A Ucrânia não aceita a independência da Crimeia. A anexação da Crimeia, a Rússia. E é uma treta. A Rússia toma conta da Crimeia, vão votar no Conselho de Segurança da ONU, mas o Conselho de Segurança da ONU, nos 5 membros permanentes, tem a Rússia. E a Rússia tem poder de veto, a Rússia vai na contramão. Então, uma das raras das vezes em que o Conselho de Segurança convoca a Assembleia Nacional, e na Assembleia Geral da ONU, desculpe. E nessa Assembleia Geral vai ter 100 votos favoráveis à saída da Rússia, 58 abstenções, entre elas o Brasil, e 11 votos com a Rússia. A Rússia não sai de lá, continua. Então, 2014 foi um ano em que a oposição foi para a rua, ocupou a Praça Maidan, chamada de Revolução Laranja, chamada de Revolução Colorida, mas a gente explica esse colorido, liderados pelo Viktor Yushchenko, contrários ao governo de Viktor Yanukovych, você pronuncia assim, não sei se está certo, tiraram o presidente do poder, presidente pró-Rússia, e começa uma administração, continua a administração voltada a uma política de estreitamento com a União Europeia e, quem sabe, de namoro com a OTAN. Mas sobre essa discussão momentânea, atual, de 2021, 2022, eu faço o nosso último encontro. Pensa essa Ucrânia dividida. Pensa a Ucrânia do Oeste, que não fala russo, contrário ao passado, e a Ucrânia do Leste, que fala russo, contrário a essa abertura para a Europa Ocidental e para a hegemonia norte-americana, inglesa, alemã, francesa, o neoliberalismo ou do capitalismo instituído nesses países. A construção de uma alma é algo demorado. Não é partido nem gesto em que se improvise. Não é casa moldada, laje que suba fácil. Construir um conhecimento não é simples, moçada. Chegar a uma síntese não é fritar bolinho. Estamos tentando fazer isso. Tá bom? Beijão. Até a próxima. Nós.